Olá, gente boa! Estamos iniciando mais um ponto de encontro. Ia ser um debate, uma troca de ideias entre Daniel Menezes, que é o CEO da SETA aqui no Rio Grande do Norte, mas houve um probleminha de ordem profissional com ele e ele me pediu para ser ouvido em outra ocasião. A gente tem que entender. O outro é Bruno Solé, que é dirigente do Real Time Big Data, é cientista político, estrategista de campanhas eleitorais, já esteve nesse programa, é nosso amigo há muitos anos, e vamos discutir sobre a eleição no Brasil, dar uma pinceladazinha no Rio Grande do Norte. Saber como é que está esse momento importante para a sociedade brasileira, quem vai ganhar, quem tem mais chance de vencer, quem não tem, rejeição, como acontece esse momento em cada estado da Federação Brasileira, ou então nos principais estados da Federação Brasileira. Vamos dar uma volta pelo Brasil. Bruno Solé é craque nas informações, sabe interpretar a realidade, e a gente vai discutir sobre isso. Pegar informações para que o ouvinte, a pessoa que assiste o ponto de encontro, fique bem informado do que pode acontecer no Brasil nesse processo eleitoral. Vai haver segundo turno? Não vai haver segundo turno? A gente vai começar a saber com Bruno Solé. E aí, Bruno, seja bem-vindo mais uma vez ao ponto de encontro. Como é que você está vendo essa reta final? Faltam menos de 30 dias para haver a eleição do primeiro turno. Você acha que vai haver segundo turno, que esse negócio pode ser resolvido no primeiro turno? Ou vai complicar um pouco essa eleição? Grande Wolber, primeiro, obrigado pelo convite, estar aí com vocês de novo, é sempre uma satisfação. Bom, olha, 3 dias que nós estamos aí do momento decisivo, né, de ir para as urnas. E isso, neste mundo atual, 20 e poucos dias, são uma eternidade. A gente tem muita coisa para acontecer ainda, as coisas mudam em segundos, né? As posições mudam em minutos, coisas que acontecem que às vezes não estão no script do processo e acabam transformando realidades, né? O que a gente consegue perceber olhando para a realidade hoje, com os cortes de hoje das pesquisas? A gente vê um Lula consolidado numa primeira posição, com variações, oscilações dentro de margem de erro nas pesquisas. A gente percebe um crescimento do Bolsonaro quando a gente mede principalmente nos últimos 6 meses, a gente vê um crescimento aí de quase 10 pontos percentuais, ou seja, uma aproximação desses dois candidatos, e a gente consegue perceber uma terceira via tendo leves oscilações positivas, ainda não incomodando esse pelotão de cima, mas tendo oscilações positivas, principalmente a candidatura da Simone Tebet, que era uma candidatura absolutamente desconhecida do eleitorado brasileiro e que começa a ganhar algum conhecimento com o processo da campanha na TV, com as entrevistas, com os debates, com a exposição maior que essas pessoas estão tendo para o público brasileiro. Então, você começa a ter essa percepção. Isso vai ser uma onda, é isso que vai acontecer daqui para frente? Daí é só bola de cristal para a gente saber. O que dá para a gente perceber, o que a gente consegue tirar de informação, de dado? Há uma tendência de crescimento do bolsonarismo, de uma consolidação desse voto bolsonarista. Isso há uma tendência que provavelmente force o segundo turno. Acho que é uma eleição que deve caminhar para segundo turno. Não acredito na resolução em primeiro, apesar de que, se a gente quiser criar uma teoria de que se termina no primeiro turno, também é possível se fazer com base nos números. Tá? Também é possível. Daí aqui eu estou vindo um pouco da interpretação dos dados e não só a análise fria. Acho que
O Brasil tem uma tradição nos últimos anos, sempre que o petismo teve o domínio da discussão da opinião pública, sempre houve segundo turno. Não acho que será diferente dessa vez, acho que a gente caminha para o segundo turno, porque acho também que essa terceira via cresce em determinado momento. Ela tem uma tendência de crescimento. Não acredito que seja suficiente para brigar para ir para o segundo turno, mas ela pode forçar o segundo turno. Como é uma eleição muito negativa, em que os polos, o voto é um voto que as pessoas estão dando porque não querem que o outro vença, um pouco de esperança em propostas, que é o que o Ciro Gomes e a Simone Tebet têm tentado trazer para a população, pode fazer com que se cative uma parte do eleitorado e eles cresçam de alguma maneira que force esse segundo turno. Portanto, se você me perguntar hoje, né, a tua pergunta, tem segundo turno? Eu acredito que sim, que teremos segundo turno. O que vai ser desse segundo turno, a gente consegue perceber um pouco que ainda, por mais que o bolsonarismo cresça de intenção de votos, ele não diminui na rejeição. E isso pode ser muito ruim para o presidente no seu projeto de reeleição e sendo favorável daí à candidatura antagonista, que é a do ex-presidente Lula. Então, é um pouco isso que eu tenho percebido. Bruno, outro dado importante que está posto e é alvo de discussões, debates, tanto nas redes sociais, como nos encontros de pessoas que fazem política, que se interessam pela política, o empresariado também. Qual é isso? Ele é um debate que diz que o voto de Lula, como o voto de Bolsonaro, tem uma fidelização muito grande. Esse voto fidelizado na proporção em que os números apontam de 79%, 80%, gente diz, eu não vou mudar. Mas tem uma margem de manobra aí. Digamos assim, se for 80%, 20% do voto, tanto de Lula como de Bolsonaro, pode mudar. Esse é um dado importante numa eleição presidencial como essa? Muito importante, muito importante. Um dos maiores especialistas em pesquisa de opinião aqui do país, e que a gente tem que respeitar pela história que se tem construída, que é o Carlos Augusto Montenegro, ex-proprietário do Ibope e hoje parceiro, né, do IPEC, que é comandado pela Márcia Cavalari, que era CEO lá do Ibope. Ele deu uma declaração esses dias que eu achei interessante. Ele falou, eu acho que é a eleição que as pessoas mais queriam já votar, já resolver, porque elas estão muito decididas. E, de fato, a gente tem índices de decisão muito mais altos há 20 e poucos dias do processo do que se tem historicamente, né? As pessoas estão mais decididas em relação ao voto. Mas há margem de manobra, porque quando a gente diz que 80% do eleitor do Lula está definido o voto, tem 20% que não está. Quando a gente diz que 80% do bolsonarismo tem 20% que não está. E nós temos aí uma margem de uns 10% que estão dizendo que vão votar nulo ou branco ou que estão indecisos. Né? Então a gente tem, quando a gente pega isso em números totais, a gente está falando de mais ou menos um quinto do eleitorado que pode se movimentar. Claro, e ainda tem, da terceira via, o índice de indecisão maior ainda, né? A gente pega o eleitor do Ciro, 50% diz que pode mudar de voto. O da Simone também, 60% diz que pode mudar de voto. Ou seja, quando a gente pega, coloca isso tudo numa grande prateleira e fala, olha, é isso aqui que tem para mudar, nós estamos falando de um quinto do eleitorado, que é 20% dos votos. E isso pode impactar totalmente no jogo, né? 20% é coisa pra caramba. É muita coisa, né? Então, se a gente diz, desses 20%, 10% foram para o Bolsonaro ou foram para o Lula, ou resolve no primeiro turno, ou o Bolsonaro pode passar o Lula. A gente tá dizendo de coisas que podem acontecer em função desses 20% que não se definiram totalmente. Então, há, de fato, uma grande parcela da população convicta do que vai fazer, mas essa margem de manobra aí permite com que a gente esteja aqui discutindo todas as possibilidades. A gente está discutindo que pode ter eleição em primeiro turno, a gente está discutindo que o Bolsonaro pode passar o Lula, e a gente está discutindo que a terceira via pode crescer. Então, são três possibilidades aí que os números mostram.
né? E a gente vai ver o que o processo eleitoral vai imputar na realidade, é o que vai chegar, né? Mas de fato, tem muita coisa ainda para acontecer. Eu acho que qualquer definição que se dê agora é chute. É chute. A gente não tem como precisamente dizer, vai acontecer isso. Como, por exemplo, nós tínhamos há 20 dias da eleição anterior, de 2018, era notório que o Haddad ia passar o Ciro, ia passar o Geraldo Alckmin e ia para o segundo turno. Porque era simples, você fazia uma matemática. O eleitor do Lula, que foi no momento lá impedido por questões judiciais de disputar a eleição, o eleitor do Lula estava buscando o Haddad, mas não conhecia o Haddad. Então, isso era nítido. O Haddad ia para o segundo turno. Agora, nessa eleição aqui, ainda tem muita coisa para acontecer e a gente não consegue precisar. Quem falar que está precisando, pode desconfiar. Mas outra coisa, assim, agora vamos passar para a terceira via. Ciro tem se consolidado, ele teve até pesquisas no início, há 1 ano e meio, 2, ele bateu até 15%, 16%, depois ele foi e ficou ali nessa margem de 6, 7, 8, 9 em um ou outro instituto, magiando os 9. Simone Tebet começou a aparecer, 1%, 2%, aí já tem pesquisa dela com 4, com 5, com 6 pontos. Ciro mudou um pouco a estratégia, o discurso dele. Ele começou a bater com mais frequência em Lula, e aí tem uma observação que, bem, eu como leigo começo a fazer. O eleitorado de Ciro, a maior parte é mais à esquerda. Quer dizer, se é mais à esquerda, a tendência dele é votar em outro candidato à esquerda. A segunda opção seria um outro candidato à esquerda, não seria um candidato à direita. E é bem marcado isso no eleitorado dele. Já a Simone não, tem um eleitorado mais de centro, né? Ele pode emular. Eu acho aí, não sei se tem um número exato, mas a divisão no segundo turno de 50 para 1 para Lula ou 50 para Bolsonaro, se os dois forem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: Ciro, com a mudança desse discurso, botando o discurso mais à direita, ele já está começando a falar em família, em pátria. Ciro Gomes, já pensou? Eu acho que ele começou a ter saudade da arena quando ele iniciou a vida pública dele. Mas ele está aí nesse discurso querendo mudar. Ele está achando que atacando o Lula vai pegar um pouco do eleitorado de Bolsonaro e tirar votos de Bolsonaro. Ele está com essa esperança de passar de Bolsonaro. Ele não corre o risco de ter Simone Tebet passando de Ciro, não, porque quando ele fala nisso, ele começa a desequilibrar. Ele está começando a fazer acusações, inclusive pessoais, de dizer que o cara não está bem de saúde, que o cara não está bem fisicamente, que o cara não está bem. Quer dizer, é um negócio assim abaixo da linha da cintura numa campanha política. Essa coisa de Ciro não pode fazer que o candidato dele, o eleitor dele, aliás, passe a fazer uma opção, e mesmo que não queira Lula nem Bolsonaro, esse voto, essa é que é a pergunta, esse voto não pode migrar uma parte para Simone Tebet, não? Pelo equilíbrio, pela postura, pela forma de conduzir a campanha? Bober, eu acho que a gente tem no Brasil uma fetichização, vamos dizer assim, de buscar um eleitor moderado e de centro. Existe é um fetiche que tem, porque ele não existe. O Brasil não tem um eleitor de centro representativo. Isso a gente está falando de pouquíssimos % da população. Representativo não existe. Nós tivemos uma única experiência nesse momento todo do Brasil em que você teve uma terceira via muito forte, que foi em 2014, com a Marina Silva chegando com 22% dos votos, e entrando quando a gente começou com essa ideia. Na França, o Macron gerou essa expectativa em todo o resto do mundo, de que podia ter um caminho do meio nas várias civilizações. E a gente não percebe esse caminho do meio se viabilizando em grandes sociedades. Na França teve, mas em várias outras sociedades isso não se encontra. Quando a gente vem aqui para o Brasil, e daí pega esse exemplo de 2014, o que aconteceu? A
Marina teve 22% dos votos e o Aécio Neves teve 31%. Ou seja, houve uma divisão do voto da centro-direita. Não é que a Marina teve voto da centro-direita, a Marina não teve voto do centro. Ela teve voto da direita, de um público que ia votar no Aécio e se dividiu por uma comoção pública que se teve em função do acidente que vitimou o Eduardo Campos. Quando a gente traz para hoje, nós temos dois polos prontos. Existe um polo lulista e um polo bolsonarista. A Simone Tebet está abaixo do polo bolsonarista e o Ciro Gomes está abaixo do polo lulista. Estão nessas posições. O segundo voto do eleitor do Jair Bolsonaro tem grande chance de ir para Simone Tebet. O segundo voto do eleitor do Lula tem grande chance de ir para o Ciro Gomes. Daí, quando eu vejo o Ciro Gomes brigando com o Lula e a Simone Tebet brigando com o Bolsonaro, eu acho que eles estão completamente equivocados. Eles estão errando a estratégia. A Simone Tebet tem que polarizar com o Lula, ela tem que tentar buscar o voto da direita. Não é o voto da esquerda, ela não tem voto lá. E o Ciro não tem que ficar brigando com o Lula, tem que brigar com o Bolsonaro, quem tem que tentar pegar o voto da esquerda. Né? Mas tem essa fetichização de que vamos caminhar para o centro. Se eu bater nos dois iguais, eu vou ter voto. E não se tem. Isso é histórico no país. Não tem. Nós nunca tivemos. Se tiver, agora vai ser uma grande surpresa. A democratização do país, que se estabeleceram dois polos e ele vem se mantendo, né? Era PSDB com PT e agora é Bolsonaro com PT. Exatamente, exatamente. E isso foi muito mais aguçado ainda depois de 2006, que é a primeira eleição depois do Lula no poder. Né? Isso se aguça ainda mais. Porque antes o petismo ele se dividia, inclusive na classe média, né? Você tinha voto do PT na classe média. Isso diminuiu demais. O voto do PT é um voto hoje de classe mais baixa, é um voto popular, né? Depois do governo Lula. Então esse é o grande debate. Como que você entra nesse voto? Como que o Ciro consegue entrar nesse voto? Quando o Ciro fala de renegociação da dívida das pessoas com SPC, é uma grande proposta para discutir com esse público. Ele acerta quando ele fala disso. Mas daí quando ele fala disso, ele começa a falar de briga com o banco, que aí começa a dificultar o discurso, ele começa a ir para uma classe mais alta, ele tem dificuldade em fazer esse debate e começa a brigar com o Lula. Não está errado. Está errado. Do ponto de vista estratégico, está errado. E a Simone, quando vai para um debate e fica só brigando com o Bolsonaro, ela até pode ganhar um votinho de um público mas é mínimo. Para quem quer ganhar a eleição, ela tem que disputar este eleitorado. Ela tem que ser uma direita equilibrada. Mas para ser uma direita, para ser enxergada como uma direita, ela não pode estar no campo visual das pessoas, porque ela está sendo uma linha do PT. Ela não pode. Ela tem que brigar com o PT, porque a direita é o anti-PT no país. Não estou dizendo que isso é o correto do ponto de vista da construção histórica. A análise eleitoral, está perfeita. É eleitoral, único, exclusivamente eleitoral. Eu sei que muitos partidos que estão apoiando a Simone, o PSDB, o Cidadania, são partidos de tradição de centro-esquerda. Não tem nada de direita. Mas, eleitoralmente, ela tem chance de crescer na direita e não na esquerda. Por questões de posições históricas. Ela é de um estado que tem uma concentração de voto de classe média, média alta, ela é ligada com o agro, ela tem uma construção histórica que dialoga mais com esse público. Né? Agora, ela está se apresentando para a sociedade. Acho que ela erra quando ela tenta inverter o lado. E assim como o Ciro. Os dois acham que estão errados. Eles tinham que trocar sinal aí. O Ciro brigar com o Bolsonaro e a Simone brigar com o Lula. Acho que esse seria o caminho para que eles pudessem ter chance de crescimento real. Ciro corre o risco, assim, como ele tem um voto, ele é mais conhecido que Simone, ele tem uma postura que também é muito conhecida da sociedade, a forma e reações que ele tem, algumas até um pouco exacerbadas, ou quase sempre exacerbadas.
ele corre o risco de virar, ser vítima do voto útil, Bruno, no seu entendimento? Corre risco sim, e corre risco, respondendo a tua outra pergunta que eu acabei não falando, corre risco da Simone passá-lo. A gente tem percebido que em alguns lugares a Simone tem tido um crescimento, principalmente em lugares que você tem concentração de classe B, A e B, cidades com população mais rica. Você começa a perceber a Simone crescendo neste eleitorado. São Paulo, por exemplo, a gente já tem medição com a Simone batendo 8%. Brasília já tem medição com a Simone batendo 9%. Né? Então ela começa a crescer um pouco neste público. É que esse público é insuficiente para torná-la relevante do ponto de vista eleitoral. Mas o Ciro já passou por essas, né? Não vamos esquecer que em 2002, quando o Ciro, inclusive, chegou a liderar em determinado momento a eleição, o Ciro acabou ficando em quarto lugar. O garotinho passou ele. Né, na reta final. Então, o Ciro tem esse problema, ele tem uma dificuldade de fidelização do voto. Você vê que dos três que mais votos tem, ele é o que tem a menor fidelização, 50% do eleitorado dele pode mudar. O da Simone é natural que dê quase 60% do eleitorado podendo mudar, até porque ela é muito desconhecida ainda, né? Ela está se tornando conhecida agora, então não há grandes fidelizações, mas o Ciro é um cara que já está na quarta disputa presidencial, é conhecido da população brasileira, e mesmo assim não consegue fidelizar o voto. Portanto, ele pode sofrer, sim, o efeito do voto útil. E se sofrer esse efeito do voto útil, é muito positivo para o Lula. Muito positivo para o Lula, porque ele é o grande receptor do voto do Ciro, né? Do segundo voto do Ciro. Vamos dar uma voltinha aqui pelo Brasil aí. São Paulo, que é o estado mais importante da nossa federação, o estado mais rico, mais poderoso, com o maior número de pessoas morando, o maior eleitorado. E a disputa aí está renhida. O governador, que é uma pessoa assim... que se comporta bem na televisão, tem um discurso assim também um pouco moderado, mais à direita. Ele tem condições de passar do Tarcísio, ou o Tarcísio cada vez mais se consolida para ir para o segundo turno com o Haddad? Não, acho que o Haddad está no segundo turno, essa é uma definição que a gente vê aqui em São Paulo, muito difícil de não estar, e essa disputa Tarcísio-Rodrigo vai ser uma disputa bastante renhida, bastante dura. O Rodrigo tem feito um discurso que eu acho que já deu o teto dele. Esse discurso do homem independente e de não brigar, de não ter lado, sou para frente, sou do centro, acho que isso já deu. Chegou num ponto. A gente tem percebido o Tarcísio crescendo nas últimas medições e o Rodrigo empacando, porque o Rodrigo precisa disputar o voto da centro-direita. Ele tem que começar a fazer um discurso de oposição ao Haddad. Né? Até porque o que você pode convencer o eleitor? O eleitor paulista, o eleitor que não quer o PT comandando o governo do Estado, é de que o Rodrigo é o cara que tem grande chance de vencer o Haddad. O Tarcísio vai ser uma disputa dura, porque daí vira Lula contra Bolsonaro. Do voto do Tarcísio, 92% do eleitor do Tarcísio vai para o Rodrigo num segundo turno. Do eleitor do Rodrigo, só 64% vão para o Tarcísio. Então você tem quem tem chance de bater real o Haddad é o Rodrigo, e ele tem que começar a fazer esse discurso. Porque se ficar só no sou independente, sou do centro, sou da paz e do amor, numa eleição de guerra, acho que já deu teto. Ele já se apresentou. As pessoas viram que ele é um cara bacana. Mas agora precisa entrar e sujar o calção. Tem que começar a dar carrinho. Se não der carrinho, o Tarcísio leva. Essa é a minha impressão. Uma opinião recente que o clima em São Paulo é de uma radicalização da política nacional. Bolsonaro entrou na campanha de forma muito forte, muito intensa, defendendo Tarcísio, e isso tem barrado o crescimento do atual governador, que apesar de ter a máquina, e a máquina ser muito forte, muito lubrificada, muito poderosa em São Paulo, ele não tá conseguindo reverter isso em votos para ultrapassar Tarcísio. Quer dizer, o discurso que pode fazê-lo crescer é o discurso que combate o PT, mas está sendo impedido pela presença muito forte de Bolsonaro, que representa isso do ponto de vista eleitoral para
à sociedade paulista. Exatamente. Não, o Bolsonaro entrou de fato na campanha. O Tarcísio, que estava no começo, não vou abraçar tanto o Bolsonaro, abraçou de vez, viu que era a bengala que precisava. O Bolsonaro cresce em São Paulo, tá? Isso é outro dado que a gente precisa ter de informação. Não está se associando à toa, está se associando porque há um crescimento do Bolsonaro em São Paulo. Muito provavelmente o bolsonarismo vença o PT aqui num segundo turno, se não for no primeiro já, mas no segundo turno é quase certeza que terá mais votos o Bolsonaro do que o Lula em São Paulo. Agora, o Tarcísio está tentando se escorar nisso. O fato é, o Rodrigo precisa mostrar que uma disputa Tarcísio e Haddad para a sociedade é muito mais... O Haddad ganha muito mais cancha e chance de ser eleito. Tem que deixar isso na cabeça das pessoas. O Rodrigo não, o Rodrigo é leve, é um nome que pode ser trabalhado, tem chance de crescimento, mas ele precisa se posicionar. Não tem caminho do meio. A gente tem que acabar com isso. Isso é uma chaga que está aqui, porque isso é a vontade nossa. A vontade é que tivesse equilíbrio. Mas não se tem. É uma sociedade desequilibrada. O brasileiro, aí fica dessa coisa, o brasileiro é muito amável, Não, o Brasil é o país mais violento do mundo. Não vamos esquecer disso. Nós estamos entre os 5 países mais violentos do mundo. O país não tem nada de amável. Nós gostamos de guerra, a gente gosta de posições. O Brasil é isso. Né? Então, tem que ter lado. E o Rodrigo está sem lado. Essa coisa do sou contra os dois, deu teto, deu limite. Ou ele vai para disputar essa centro-direita com o Tarcísio de fato, ou ele corre risco de um grande vexame do PSDB, que depois de 24 anos no poder, ficar fora, inclusive, do segundo turno. E o PSDBzinho, se perder São Paulo, vai complicar, né? Mas isso aí é outra história que a gente, mais na frente, a gente vai conversar. Bruno, e o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro parece que o governador atual, Cláudio Castro, deu uma descolada de Marcelo Freixo, hein? Deu porque as pessoas estão começando a conhecer a gestão do Cláudio Castro. Não existia uma avaliação da gestão do Cláudio Castro. E quando começa a chegar a quantidade de obras que foram realizadas no último ano, com o Estado com dinheiro, com equilíbrio, com a venda da SEDAI, podendo fazer muita obra no interior do Estado, o segurança presente chegando nas comunidades, algumas intervenções militares em comunidades que agradam um público de classe média no Rio de Janeiro. Então, o governador tem agido de maneira muito assertiva na sua comunicação. O fato é que quanto mais as pessoas estão conhecendo a gestão e estão sendo impactadas por essa gestão pela propaganda eleitoral, mais aumenta a intenção de voto no Cláudio Castro. E o Cláudio está conseguindo uma coisa interessante. Ele consegue pegar, inclusive, uma parte do voto petista da Baixada Fluminense, que não se identifica com o candidato do PT, que é o Freixo, que é um homem que não é visto como um candidato popular, mas sim como um candidato ideológico. Ele carrega da esquerda os valores ideológicos para a sociedade e não os valores populares do lulismo. Né? Então, isso tem feito com que o Cláudio consiga penetrar um pouco nesse eleitorado. E ainda, para arrematar, a terceira via lá, que seria o Rodrigo Neves, não decola. Não conseguiu decolar em momento algum. Vamos ver se ainda nesses 20 dias aí, o apoio do prefeito Eduardo Paes, se isso faz com que ele decole, mas por enquanto não decolou. E em ele não decolando, e com o Cláudio ainda em projeção de subida, não é de se duvidar que essa eleição termine no primeiro turno. Não é de se duvidar. CEPEG lá, que foram descobertas coisas absurdas lá, fantasmas, gente que não trabalhava, miliciano recebendo dinheiro. Isso não está pegando na sociedade carioca, não? Robert, a corrupção... Ou a sociedade carioca se anestesiou depois de Sérgio Cabral? Se anestesiou depois de 4 governadores presos. 4 governadores presos e o juiz que foi eleito para resolver tudo foi impeachmentado.
por corrupção. Então, o tema corrupção no Rio de Janeiro parece que não pega mais. O fato é que o governo Cláudio Castro é um governo de pacificação, depois de 4 governadores presos e de um governador impeachmentado. A gente não pode esquecer, foi o Witzel impeachmentado, Pezão preso, Cabral preso, Antony Garotinho preso e Rosinha Garotinho presos. 5 já. É uma sequência. Então parece que o Cláudio, mesmo com todas essas denúncias que vêm, que surgem, o momento é de uma certa pacificação. E assim, as pessoas, menos mal os problemas desse aí. Né? Parece um pouco disso, né? E tem execução. E daí eu acho que essa é a grande questão. É um governo que tem entrega. Porque o Estado está com dinheiro. Com a venda da Companhia de Águas, ele se capitalizou muito, né? Muito, muito, muito. Se capitalizou demais. Então, isso impacta grandemente aí na avaliação. Né? E as pessoas estão começando a ter contato com essas entregas pela propaganda eleitoral. Está chegando agora. Tanto que o índice de pessoas que diziam não saber avaliar o governo Cláudio Castro só diminui. Chegava a 30 e tantos %, hoje já está em 12%. Né? Então, isso, e quanto mais conhecem, mais o Cláudio cresce. Essa é uma tônica que tem se dado nessa campanha. Ainda um pouquinho, para terminar o Sudeste assim, vamos dar uma passadinha por Minas, que é um estado brasileiro muito representativo, uma parte é no Sudeste, outra parte no Nordeste. O Calil deu uma crescida também, muito significativa, embora Zema esteja um pouco consolidado. Mas a grande contradição é que, apesar de Zema não estar ligado umbilicalmente à imagem do Bolsonaro, que tem um candidato lá que tem 3 ou 4%, mas ele está disputando com o Calil, que está tentando vincular a sua imagem à de Lula, e Lula está ganhando em Minas. Pode haver alguma alteração em Minas para provocar, por exemplo, o segundo turno, ou essa posição do Zema está um pouco consolidada? Não, pode e acredito que vá. Eu acredito que vamos ter segundo turno em Minas Gerais. Acho que o Carlos Viana ainda cresce alguma coisa na associação com o bolsonarismo, tirando um pouco do Zema, mas acho que mais do que isso, o Calil crescerá ainda na associação com o Lula. Na pior fase do petismo em Minas Gerais, que foi na eleição passada, em que o Pimentel era candidato à reeleição com absoluta rejeição, o Pimentel conseguiu vencer o Vale do Mucuri, o Vale do Jequitinhonha, o norte do estado, a região da Zona da Mata, tudo isso foi vencido pelo PT, mesmo com todas as dificuldades que se tinham na campanha passada. O Calil está começando a se tornar conhecido nessas regiões. Mas o Calil tem uma diferença em relação ao Pimentel. O Calil saiu com 78% de aprovação da Prefeitura de Belo Horizonte. Então, Belo Horizonte e a região metropolitana, que correspondem a 34% do eleitorado de Minas Gerais, vai se dividir, ou pode dar vitória, inclusive, ao Calil em relação ao Zema. O que se percebe em relação ao Zema? É que é uma gestão que, apesar de bem avaliada, essa avaliação se dá muito de maneira regular, né? E o Calil tem batido numa tecla, até vi uma entrevista dele recente a uma emissora de TV, em que ele fala: Minas Gerais não pode ser mais ou menos, né? E eu mostro que não dá para ser, que pode ser mais, porque ele foi um prefeito muito bem avaliado. Então ele tem batido nisso. Não é que é uma gestão péssima, que o Zema está indo mal, não é isso, mas está mais ou menos. E nesse mais ou menos é onde ele tenta se agarrar e vender um pouco de esperança para a sociedade mineira. Eu imagino que vai ter segundo turno, e num segundo turno, não sei não, mas o Calil me parece até favorito a levar essa eleição. Se houver isso, vai ser uma revolução. Eu tenho muitos amigos lá em Minas, como você tem também, e uns votam em Calil, outros votam em Zema, mas eles acham, estão convencidos que Zema vai sair vitorioso nessa eleição. O candidato do PSDB, o Pestana,
é um político muito bem conceituado, foi um grande deputado, mas também não está conseguindo crescer e não acredito que ele vai crescer. Agora, me diga uma coisa, na Bahia, que a CM Neto estava disparado, continua disparado, mas o crescimento do candidato do PT começou a assustar um pouco a corrida eleitoral lá. Assusta demais. E vou te dizer uma coisa. Tem um corte dessas pesquisas agora que a gente precisa ver, e por isso que eu digo que esses 20 dias ainda são muito tempo. 42% do eleitorado que aprova a gestão da Bahia, que aprova o governador Rui Costa, está votando no ACM Neto. 38% do eleitor do Lula na Bahia está votando no ACM Neto. Por quê? Porque não conhecem o Jerônimo. O Jerônimo está se apresentando. Essa definição se dá muito no final. A situação do Neto não é confortável. Há grande risco de segundo turno na Bahia. E risco de um segundo turno em que o PT vá e o PT vá com a força do Lula para o segundo turno, num estado em que o Lula deverá ter quase 70% dos votos válidos. Né? Então, acho que é uma situação que a gente tem que abrir o olho. Isso já aconteceu lá atrás. Paulo Souto liderando disparadamente e foi atropelado. A gente tem que levar isso em consideração. Tem muito tempo pela frente. E os números das pesquisas, os cortes são preocupantes para o ACM Neto. Ele tem muito voto no petismo, porque muitos dos petistas ou dos lulistas não identificaram ainda quem é o candidato desse campo. Né? Então, tem que abrir o olho. E agora um estado que eu sei que você conhece bem. Você conhece o Brasil inteiro, porque você trabalha direto em todos os estados, principalmente nesses períodos de eleição. Mas Pernambuco, eu vi a última pesquisa, a deputada Marília Reis botou mais pontos na frente ainda, e eu vejo uma divisão ali, quase que um empate entre Raquel e os outros candidatos que disputam o governo de Pernambuco. O candidato do governo, que tem o apoio do PT, que tem o apoio de Lula, mas Lula é um artista, vocês sabem, né? Ele não chega lá para falar mal de Marília com 30 e poucos pontos na frente, nem pelo amor de Deus, né? Ele está se esquivando ali. É um estado que ele tem muita força eleitoral também. Mas a Raquel Lira, por exemplo, que é uma candidata extremamente preparada, candidata do PSDB, fez uma aliança lá com Cidadania e está em segundo lugar. Ela tem chance de ir para o segundo turno, na sua visão, ou não? Ou outro pode passar, ou o bolsonarista pode crescer? Tem muita gente lá em Pernambuco dizendo que o governo ainda vai se apresentar, que o candidato vai crescer, embora pareça que o candidato não seja muito bom. Eles erraram, parece, na escolha do candidato. Esse quadro de Pernambuco. Olha, eu acho que a Marília está consolidada no segundo turno. Ela está muito difícil de tirar a Marília, acho que ela não cai. Pode até perder um pouquinho de voto, perder um pouquinho de fôlego, mas eu acho que ela está muito consolidada nesse segundo turno. E tem uma disputa entre 4 candidaturas para ver quem que vai para esse segundo turno. O candidato bolsonarista, o Anderson Ferreira, deve se apropriar em parte desse eleitor do Bolsonaro. Nós estamos falando que o Bolsonaro tem mais ou menos 25% dos votos no estado. Isso faz com que o Anderson, se pegar 70% dos votos, chegue perto aí dos 20 pontos e seja competitivo. O Danilo Cabral, com a máquina do estado, e a gente tem que levar isso em consideração, que são mais de 100 prefeitos trabalhando pela candidatura do Danilo Cabral, fora a força do Lula, principalmente no sertão do estado, e essa junção de voto entre Lula e Danilo pode fazer com que ele cresça demais nessa reta final. E a Raquel Lira e o Miguel Coelho sofrendo um pouco primeiro, de uma regionalização do voto, né? A Raquel tendo o grosso do seu voto muito concentrado no agreste pernambucano, que são 25% do eleitorado, né, que está ali concentrado no agreste, e o Miguel Coelho muito preso naquele Vale do São Francisco, que a gente está falando mais ou menos de 8% dos votos do estado. Né? Os dois muito concentrados nessas regiões, e quando saem dessas regiões, sofrem para representar algo para o eleitor. Porque não tem não tem aonde se escorar nesse jogo nacional.
Então, eu vejo o cenário com a Marília indo para o segundo turno e acho que Danilo Cabral e Anderson Ferreira são os dois nomes com mais chances de ir para o segundo turno. E essa disputa muito forte entre eles. A Raquel Lira precisa de uma certa presença na região metropolitana, crescer nessa região metropolitana, e isso implica com que ela tire votos da Marília Reis. Ela precisa tirar um pouco desse voto da Marília Reis, porque o voto da Raquel Lira ainda tem muito voto cruzado com Lula. E ela precisa fazer essa transposição. Ela tem, inclusive, batido muito de que ela é a mulher certa para governar Pernambuco, mostrando que ela tem uma bagagem muito grande, ela tem um histórico de realizações como prefeita de Caruaru muito grande, foi reeleita com 70% dos votos, trabalhou com Eduardo Campos, tem uma história na política muito, muito grande, né? Diferente da Marília. A Marília foi deputada, e só. Ela a Raquel tem mais o que mostrar para o eleitorado do que a Marília, e ela tem tentado bater um pouco nisso. O problema é que a Marília carrega um sobrenome que se confunde com a história de Pernambuco, né? E ela tem um carisma muito grande. Ela tem um carisma muito grande para fazer uma campanha como se ela fosse a candidata do Lula. A campanha é vermelha, ela com Lula o tempo inteiro, tanto que o PSB tem tentado até na justiça barrar isso. Mas o partido dela nacionalmente apoia o Lula, então ela também pode se aproveitar um pouco desse momento, né, desse movimento. Então, mas se eu tivesse que fazer uma aposta, né, claro, tá tudo muito embolado, mas se eu tivesse que fazer uma aposta, eu acho que Anderson e Danilo vão ser quem vão brigar para ir para o segundo turno contra a Marília Reis. Bruno, agora vamos aqui para o meu estado, né? Vamos dar uma pulada aí em outros estados. Você tem alguma informação do nosso Rio Grande do Norte? Essa disputa aí tem 3 candidatos: Fátima Bezerra, atual governadora, o senador Stevenson Valentim e Fábio Dantas, que foi deputado e vice-governador do estado na gestão do ex-governador Robson Faria. E depois, se você tiver informação também, eu sou curioso, do Senado. Há uma disputa aqui danada entre Carlos Eduardo, que é o representante do governo do estado, tem o apoio total e absoluto da governadora Fátima Bezerra, e depois tem Rogério Marinho, que abraçou o bolsonarismo, foi ministro do presidente Jair Bolsonaro, e também Rafael Mota, que saiu como a terceira via, a terceira opção nesse cenário de disputa para o Senado da República. Primeiro, o governo do estado, você tem alguma informação? Olha, o que a gente consegue perceber desse processo do Rio Grande do Norte? Eu acho que a disputa para o Senado, vai ser muito mais emocionante que a disputa para o governo. Porque a disputa para o governo está muito bem resolvida. Eu não vejo dificuldades da governadora Fátima se reeleger até mesmo em primeiro turno. Acho que caminha para isso, a aprovação do governo praticamente batendo com a intenção de voto e contra adversários frágeis. O capitão Stevenson, né? Stevenson Valentim, candidato bolsonarista, divide voto com o outro candidato que também quer ser bolsonarista, o ex-vice-governador aí na gestão do governador Robson Fábio Faria, Dantas. Fábio Dantas, né? O Fábio Dantas, que saiu de uma gestão absolutamente rejeitada, né? O Robson Farias não conseguiu nem ir para o segundo turno na eleição passada, né? Terminou muito mal, as intenções de voto muito baixas aí na sua reeleição, né? E o Dantas tendo que carregar esse legado é muito difícil, né? Mas por mais que ele tenha o apoio de alguns bolsonaristas e tenta ser um candidato meio que oficial do bolsonarismo, ele tem dificuldade, porque tem Stevenson também na parada que dialoga com esse eleitor. Então, se o bolsonarismo no Rio Grande do Norte já não é grande e tem rachadura,
ótimo para Fátima, né? A Fátima está surfando em mar de brigadeiro com essa briga entre eles. Parece briga dentro da torcida da Portuguesa. E o Flamengo lá feliz, sozinho, surfando sempre sozinho. Feliz, né, Bruno? O Flamengo sempre feliz e tal. Mas a gente tá percebendo isso. Agora, pro Senado, a coisa se inverte. Porque nessa torcida do Flamengo, nesse lulismo no Rio Grande do Norte, você tem duas candidaturas disputando. E a Portuguesia lá só tem uma. Né, então, isso pode... claro, o candidato Rafael Mota ainda está se tornando conhecido mais da sociedade. Era um deputado, não tem o mesmo nível de conhecimento que tem o Carlos Eduardo, que foi prefeito já da cidade várias vezes, foi candidato a governador, então ele ainda está se aproximando do eleitorado. Tem que ver se essa aproximação ainda vai fazê-lo crescer, né, no processo. Ele já cresceu, né, já incomoda, mas ainda o Carlos Eduardo está bem na frente, né? Se isso acontecer, se o Rafael Mota crescer, o grande beneficiado dessa história chama-se Rogério Marinho. O Rogério, por ser o único candidato de um bloco. E muito provavelmente esse bloco vote quase que todo no Rogério Marinho. Então o Rogério está lá esperando a briga na esquerda, né? Ele tá se desenhando assim. De qualquer maneira, o Carlos Eduardo tem um recall muito grande, tem um nome muito forte, e com essa associação direta à Fátima, e a Fátima fazendo campanha por ele, como tem se percebido, pode fazer com que o Rafael Mota fique preso aí nessa margem até razoável de intenção de voto, mas não tenha crescimento. As pessoas percebam que para vencer o bolsonarismo, o nome a se bater o bolsonarismo é o do ex-prefeito Carlos Eduardo, junto com a Fátima. Então pode ter que um voto, inclusive útil, aí quando se percebe que tem uma aproximação dos dois, do Rogério Marinho com o Carlos Eduardo, de um certo voto útil no Carlos Eduardo para que a direita não seja vencedora aí nessa corrida para o Senado. Mas essa divisão dá uma complicada, né? Eu acho que a campanha do Carlos Eduardo precisa acender aí o sinal amarelo e acompanhar de perto e não deixar com que o Rafael Mota possa crescer, né? Eu acho que porque o crescimento dele só favorece o Rogério Marinho. Eu não vejo grandes chances do Rafael Mota ultrapassar todo mundo e ser vitorioso. Acho que isso é muito pouco provável. O mais provável é que essa divisão favoreça o Rogério Marinho. O debate, como você frisou com ênfase, no Senado é muito mais intenso aqui do que para o governo do Estado. Porque no governo do Estado provavelmente não vai haver surpresa, mas na disputa do Senado é um pega para capar, como se diz aqui, muito grande. E a candidatura de Rafael Mota, mesmo que não sei se ele quer, se ele deseja, vem de cada um, não é? Mas tem realmente ajudado muito o bolsonarismo. Ele se coloca como lulista, como apoiador do PT e tal, mas no fundo a candidatura dele está ajudando ao candidato do PL, o ex-ministro Rogério Marinho, que não é lá muito simpático, né? Ele é uma pessoa assim um pouco diferente, mas que tem uma estrutura muito grande. O governo distribuiu muito dinheiro aqui através do orçamento secreto. Ele é o homem do orçamento secreto. Os prefeitos têm que receber mesmo. Ora, o prefeito do Nordeste, que não recebe dinheiro de canto nenhum, a arrecadação é pequena, vive de distribuição de fundos, né? Do fundo municipal. Tem que receber o dinheiro. Agora, o caminho desse dinheiro, você sabe, essa discussão que tem no Brasil todinho, que é uma coisa absurda, né? Nunca se usou tanto dinheiro. Agora, para ser liberado em setembro, tem quase 40 bilhões de reais. E o presidente fez um decreto, essa semana, liberando mais 5 bilhões de reais, tirando aí da saúde, da tecnologia, da educação. É um negócio que nunca se viu no Brasil, inclusive da farmácia popular, que perdeu 59% do seu orçamento. É uma lástima, mas dinheiro, você sabe, funciona em campanha. E o governo se beneficia disso. Bruno, batemos esse papo bom sobre
a campanha. Eu quero combinar com você aqui que antes do segundo turno, no finalzinho do primeiro turno, a gente voltar a fazer uma retrospectiva. A gente pode combinar melhor aí, Daniel pode estar aqui, outras pessoas também, pode ser mais 2 pessoas, para a gente dar uma retrospectiva, assim, faltando uma semana para terminar o segundo turno, e no primeiro turno. E no segundo turno a gente ter mais intensificar essa conversa, porque interessa muito. Todo mundo pergunta. Naquela outra que você fez aqui, várias pessoas, vários amigos nossos ligando, ei, foi muito bom, tal, era melhor a gente fazer aquilo todo dia, toda semana. Eu digo, olha, não dá para fazer isso toda semana. Bruno tem a atividade dele, que é muito intensa nesse período. Mas, assim, no final do primeiro turno e depois no meio do segundo turno, vamos dar uma geral no Brasil, porque o quadro vai ser completamente diferente. Nós estamos terminando aqui o ponto de encontro, que foi espetacular, mais uma vez. A gente deu uma geral nos principais estados do Brasil e no país, nessa campanha importante para todos nós brasileiros que queremos um país melhor, mais justo, mais igual, mais fraterno e que tenha paz. Eu deixo aqui o microfone do ponto de encontro para você fazer as suas despedidas finais, desde já agradecendo mais uma vez a sua participação. Bom, primeiro, agradecer demais aí o convite, dizer que já está topado, vamos fazer, não tem... Você manda, a hora que você me disser que tem que entrar, eu entro, sou um funcionário, a hora que você me mandar. Eu posso convidar a Gênia de novo para ficar fazendo pergunta a gente aqui? Bora, vamos, o Gênero é ótimo, E, bom, primeiro dizer da satisfação de estar aí de novo contigo, agradecer demais o espaço e sempre que for necessário, que você julgar que vale a pena, eu estou aí à disposição e vamos fazer vários outros aí com absoluta certeza. Tá bom? Obrigado, Vôber, obrigado para toda a audiência aí, que eu sei que é muito qualificada aí do Rio Grande do Norte. Muito obrigado, Bruno. Aquele abraço e a você que está nos assistindo. Até o próximo sábado no Ponto de Encontro.